Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo falaremos sobre a nova proposta que o governo Lula enviou para o Congresso, que é de isentar o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. E nesse vídeo falaremos sobre todos os impactos dessa mudança e o que vai mudar na prática em relação ao seu bolso. E para você ficar por dentro de tudo, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Como eu falei no início, o governo Lula mandou uma proposta para isentar de imposto de renda quem recebe até R$ 5.000 por mês. E essa proposta nada mais é do que um ajuste em relação à tabela de imposto de renda que tem hoje, como você pode estar vendo e deve reconhecer muito bem. Se você ganha até mais ou menos R$ 2.200, você é isento. Se você ganha entre R$ 2.200 e R$ 2.800, essa faixa é tributada em 7,5%. Se você ganha entre R$ 2.800 e R$ 3.700, o imposto nessa faixa é de 15%. De R$ 13.700 a R$ 4.600, o imposto nessa faixa é de 22,5%. E acima dos R$ 4.600, o imposto sobre essa faixa é de 27,5%. E na prática, esse ajuste de colocar uma isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês, nada mais é um ajuste em relação à inflação ao longo de todo esse período. Até porque essa tabela de imposto de renda está muito defasada desde o momento ao qual ela foi criada. E a proposta é muito simples. Se você ganha até R$ 5.000 por mês, você não vai pagar mais imposto de renda. E se você ganha qualquer valor acima disso, naturalmente você vai ter que pagar, e essa tabela de imposto com as alíquotas que vão subindo aos poucos também serão ajustadas. Ou seja, se você ganha, por exemplo, 5.500, você não vai pagar mais 27,5%. Eles ainda vão discutir para verificar qual será o valor para cada uma dessas novas faixas, mas tenha certeza que se você fica ali na faixa dos 5.500, 6, 7 mil reais, você com certeza vai pagar menos do que você paga hoje. E quais que serão os impactos na prática dessa mudança proposta pelo governo Lula? Como você pode estar vendo, milhões e milhões de pessoas vão acabar pagando muito menos imposto de renda. Com essa mudança, 10 milhões de brasileiros vão parar de pagar imposto de renda, e se considerar com as 10 milhões que já não pagavam em 2023 e 2024, nós temos um total de 20 milhões de pessoas que não vão pagar mais imposto de renda. E outros dois dados que evidenciam o fato de que mais pessoas vão parar de pagar imposto de renda, nós temos que 9 em cada 10 brasileiros que hoje pagam imposto de renda vão ter isenção total ou parcial, até porque a maior parte da população recebe um valor abaixo de R$ 5.000. E por fim, de todo mundo que declara imposto de renda, 26 milhões de pessoas não vão ter que pagar mais nada. E agora vamos olhar o impacto que isso vai causar no seu próprio bolso. Se você tem uma renda de até R$ 5.000 por mês, você vai ter uma isenção total, o que vai fazer com que você economize R$ 4.300 por ano só de imposto de renda. Se você recebe 5.500, você vai ter uma queda no seu imposto de 75%, fazendo sobrar no seu bolso R$ 3.300. Se você tem uma renda de até R$ 6.000, você vai economizar 50% de imposto, uma economia total de R$ 2.300. Por fim, se você recebe até R$ 6.500, você vai economizar 25%, uma economia equivalente a R$ 1.300. Então, na prática, se você ficar nessa faixa até os R$ 6.500, você vai acabar economizando muito dinheiro, mesmo que de fato você não fique isento, você vai conseguir ter muito mais dinheiro sobrando no seu bolso. Mas é evidente que essa mudança do governo vai fazer com que a arrecadação da União Federal caia bastante. Então, consequentemente, o governo acabou propondo 2 novos impostos que vão acabar impactando quem eles chamam de pessoas de alta renda. E quais que são essas propostas? Elas são muito simples. A primeira delas é criar um novo imposto mínimo para quem tem uma renda superior a R$ 50.000 por mês, o equivalente a mais de R$ 600.000 por ano. Além disso, uma outra proposta é taxar em 10% a remessa de dividendos para o exterior apenas para quem tem domicílio fiscal fora do Brasil. Então, na prática, o que o governo está fazendo? Ele está reduzindo o imposto para quem ganha ali até R$ 5.000, no caso, colocando uma isenção, e taxando quem tem uma renda maior. A ideia é justamente simplesmente fazer uma substituição. Quem ganha pouco vai não pagar imposto e quem ganha muito vai acabar suprindo essa isenção de imposto de renda das pessoas de mais baixa renda, o que em tese é para fazer com que o governo não perca tanta arrecadação. E falando mais especificamente dessa tributação para quem tem uma renda acima de R$ 50.000 por mês, ela vai ser também uma tributação gradativa. E como que ela funciona na prática? Se você tem essa renda de R$ 50.000 por mês exatamente,
você não vai ter que pagar nada. Se você tem uma renda de 750 mil reais por ano, por exemplo, o seu imposto mínimo será o equivalente a 2,5%. Sendo assim, o mínimo que você terá que pagar de imposto de renda é de R$ 18.750. E à medida que a sua renda vai aumentando, a alíquota mínima também aumenta. Para quem tem uma renda de 900 mil reais, a alíquota mínima vai para 5%. Se você tem uma renda de R$ 1 milhão e 50 mil, você vai ter uma alíquota mínima de 7,5%. E se você tem uma renda de 1 milhão e 200 mil por ano ou mais, o imposto mínimo é de 10%. E é importante destacar que essa tributação não vai afetar você que recebe uma renda acima de 50 mil reais por mês através de uma carteira assinada CLT, porque você hoje já paga mais do que 10% de imposto de renda em relação à sua renda total. Agora, se você, por exemplo, tem uma empresa que já pagou imposto na hora que recebeu a receita e que lucrou no mês, por exemplo, 100 mil reais, e decidiu distribuir para o seu bolso 70 mil, nesse caso em específico, essa distribuição de lucro hoje não é taxada. E o que o governo está querendo fazer? Colocar um imposto sobre essa distribuição, porque essa pessoa que ganha 70 mil, 80 mil, 150 mil reais por mês de dividendos da própria empresa, não paga nenhum imposto. E isso é claro, considerando apenas a distribuição. É claro que essa pessoa, dentro da empresa dela, já pagou inúmeros impostos. E assim como qualquer lei e mudança tributária, existem algumas exceções que você pode estar vendo agora. Primeiro, quais que são as isenções desse novo imposto mínimo de alta renda? Ganho de capital, herança ou doação e adiantamento da legítima, títulos e valores mobiliários isentos, poupança, aposentadoria e pensão de moléstia grave, indenizações e rendimentos recebidos acumuladamente. Então, na prática, você pode ficar tranquilo que se você hoje já paga muito imposto de renda e tem uma renda mais elevada, você não vai pagar imposto novo. E tenha em mente também que essa medida ainda precisa ser aprovada pelo Congresso e com certeza mudanças serão realizadas. Talvez a faixa de isenção não fique em 5 mil, caia para, por exemplo, 4.500, 4 mil reais. Pode ser que essa tributação para alta renda até aumente de 10% para 12%, 15%, por exemplo. Então é importante a gente ter paciência para verificar ao longo do tempo como que essa medida de fato vai ser aprovada. Mas, considerando que a medida seja aprovada exatamente da maneira que eu apresentei para você, quais que serão os impactos? Primeiramente, para o trabalhador que ganha até 5 mil reais, ele vai se sair muito beneficiado porque vai sobrar muito dinheiro no seu próprio bolso e ele vai poder utilizar esse dinheiro para poupar, para investir ou simplesmente para consumir novos produtos. Até porque, se hoje no Brasil você tem uma renda de 2 mil, 3 mil reais por mês, principalmente em uma grande cidade, como é o meu caso aqui em São Paulo, capital, é muito difícil você conseguir se virar entre pagar aluguel, comprar comida, comprar itens de higiene, tendo uma renda muito pequena, além, é claro, de você ter que pagar o imposto de renda. Então, para esse público, vai acabar sendo muito benéfico essa mudança. Para você que hoje recebe toda a sua renda vindo do seu empreendimento, isso vai ser extremamente prejudicial, principalmente se você tem uma renda acima de 50 mil, porque você vai ter que agora pagar um imposto mínimo. Para os investidores, isso também vai acabar causando um impacto negativo se você tem um recebimento de dividendos acima dos 50 mil. Pega, por exemplo, o Barsi, que recebe o equivalente a 1 milhão de reais por dia. Ele vai ter que pagar também o equivalente a 100 mil reais por dia, 10% desse recebimento de dividendo, que hoje ele não paga nada. Agora, se você é um pequeno investidor e recebe 300 reais por mês em dividendos, 500, 1.000, 5 mil, 10 mil reais por mês, você não vai ter que pagar nada. E para o governo, como instituição como um todo, é uma mudança que muito provavelmente será ruim, porque eu imagino que teremos uma queda na arrecadação. Por mais que tenhamos esse imposto de 10% para quem recebe dividendos lá no exterior e tem domicílio no exterior, e para quem tem uma renda acima de 50 mil reais por mês, muitas pessoas irão bolar maneiras de simplesmente fugir desse imposto. Por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa e distribui mais de 50 mil reais por mês. Ela vai simplesmente distribuir no limite 50 mil reais e vai pegar gastos que ela tem hoje na pessoa física e colocar na empresa. Então, nesse caso, ela não vai pagar novos impostos, ela simplesmente vai burlar essa nova tributação. E por fim, o último impacto, que na minha visão é um impacto positivo do ponto de vista de popularidade para o governo Lula e para o PT como um todo. Nos últimos meses, o governo Lula vem perdendo popularidade por conta de novos impostos que ele vem colocando, principalmente sobre as pessoas que têm uma renda menor. Por exemplo, aquele imposto sobre importações, que muitas pessoas acabavam importando produtos da China e que agora não conseguem mais justamente por conta dessa tributação. Muitas dessas pessoas acabaram ficando muito insatisfeitas com o governo Lula. Além, é claro, da inflação que vem corroendo o poder de compra nesses últimos meses. E essa mudança vai acabar ajudando bastante o governo Lula, principalmente pensando na próxima eleição. Talvez não seja o Lula o novo candidato, mas, se caso essa proposta seja aprovada, ele já consegue encaminhar uma nova eleição
ganha pelo PT. E voltando a falar sobre a dinâmica do trabalhador e do empreendedor, tenha em mente também que muitos empreendedores vão acabar repassando o preço desse aumento de impostos que eles vão ter no próprio bolso para o consumidor. Então, se agora ele vai ter que pagar 10% a mais de imposto, possivelmente, ao longo dos meses, ele vai aumentar o preço do seu produto e dos seus serviços, o que vai acabar, consequentemente, fazendo com que aquele dinheiro que o trabalhador economizava mensalmente seja colocado nesse novo aumento de preços. Então, vai acabar gerando uma inflação e uma economia que na prática não vai ser tão grande assim para o trabalhador. E se você se encaixa em qualquer uma dessas faixas de pessoas que vai ter uma redução de imposto de renda, é importante que você invista esse dinheiro que vai sobrar na sua conta, para que você não fique mais dependendo de mudanças do governo para conseguir fazer sobrar dinheiro. E para você aprender a investir, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você aprenderá a automatizar os seus investimentos e com isso tomar decisões mais seguras, com isso aumentar o potencial de rentabilidade da sua carteira no longo prazo, sem que você precise ficar horas e horas estudando e acompanhando o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu entender de forma clara todas as mudanças que o governo Lula está propondo em relação ao imposto de renda. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. E eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.